Quem já acompanha né, o WhatsApp, Facebook, Instagram, já deve ter visto ele em algum momento, porque esse cara ele tem uma presença muito marcante aí na área da solda também. Faz questão de estar participando e estar ajudando muita gente, né? Quando a gente tem alguma dúvida, qualquer outra pessoa que entra no WhatsApp, ele faz questão de estar respondendo. Então, pessoal, cola nele aí, tá? A turma que está entrando na live, tem muita gente que não conhece você ainda, Cristiano. A partir desse momento aqui vai estar conhecendo. Então, que fique bem claro, né? Eu aprendo muito com ele, né? Ele aqui é um cara, é um dicionário da soldagem. Quando a gente tem alguma dúvida, o cara está sempre lá mandando os áudios lá, dando uma baita aula. Então, que fique, desde já, eu quero agradecer você ter aceitado o convite, né, Cristiano? A gente já vinha debatendo esse assunto em outros momentos, e eu acho que era um assunto que já era para ter sido comentado, né? Então, eu acho que não teve nenhuma live falando sobre fator de trabalho, e é um tema que, tipo assim, a gente encontra muita gente com essa dúvida, né? Quando a gente fala em fator de trabalho perto de um soldador, o cara fica, que danado é fator de trabalho, o cara trabalhou 10, 15 anos da vida dele com solda, mas não sabe o que é um fator de trabalho. Então, a gente vai estar discutindo nessa noite, mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, tá? Como eu falei, algumas pessoas aqui já te conhecem, mas a gente é bom já se apresentar, dizer quem você é, até para quem não conhece já está conhecendo a partir de agora. O meu áudio está tudo bem aí? Ok? Tá show, tá show. Ok. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Robson, eu sou natural aqui do sul do Brasil, hoje estou situado em Santa Catarina. Eu tive a oportunidade, eu ingressei na área da soldagem nos anos 80, então tive a oportunidade de vislumbrar depois e vir trabalhar no grupo H Soldas. O fundador dessa empresa foi um dos pioneiros no Brasil, na década de 70, 60, onde não existia ainda ESAB, Lincoln, Miller, ok? E naquela época onde se fazia tudo em eletrodo. Então, a vida nos obrigou a nos especializar em metalurgia. Então, por isso que a gente domina bastante assuntos sobre a área de soldagem. Eu tive a oportunidade, quando eu iniciei os trabalhos, naquela ocasião, eu trabalhei quase um ano do lado do seu José Elpidio Rames. Eu tive a felicidade de trabalhar com esse homem. Esse homem era uma enciclopédia andando em cima de duas pernas. Para quem conhece a história da soldagem no Brasil, né, lá em 1900, nos anos 80, antes de ter o White Martins, a ESAB vir para o Brasil e a Lincoln, quem distribuía solda no Brasil era a Lancer Soldas e a Essen. E se fazia tudo em eletrodo, se recuperava muita coisa naquela época. Então, eu tive a oportunidade também de conhecer e tive treinamentos com o seu Eduardo Traga e o João Rusch. O seu José, por falar 5 dialetos da língua alemã, ele se deu muito bem com o pessoal da Lancer e da Essen, ok? Ele trabalhou algum tempo como funcionário daquela empresa e depois montou a H-Soldas, como ela é conhecida hoje, né, e se tornou essa grande potência hoje na indústria da soldagem a nível nacional. E de lá para cá, eu já atuava na área da soldagem em obras, ok? Eu já atuava na área da soldagem em obras. Cristiano, você entrou na H-Soldas com quantos anos? Eu entrei, não me recordo, eu acho que eu já estava na área de soldagem uns 10 ou 12 anos. 10 ou 13 anos. Você vem da área da solda como soldador, como foi o seu início? Como soldador, eu iniciei, eu na verdade sou filho de um pai que trabalhava na agricultura e uma mãe professora. A minha mãe, ela passou num concurso do estado e quando eu tinha 10 anos, ela me inscreveu num curso técnico, não poderia, mas ela fez errado, mentiu na época, na ocasião. E o meu primeiro curso técnico, quem recebeu o certificado foi o meu irmão mais velho, mas quem fez fui eu. Eu fiz torneiro ferramenteiro, 3.600 horas. Então, eu comecei a fazer Senai na época com 12 anos. Né, com 12 anos. Naquela época podia fazer isso. Né, hoje não pode mais em serviço de trabalhar quente. E a primeira empresa que eu trabalhei foi um ex-funcionário da Ford, que ele montou uma metalúrgica em Santa Catarina. Ele me contratou só para varrer a oficina. Ok? E eu juntava os toquinhos de eletrodo que ficava no final do dia, ficava lá queimando, porque aquilo lá me chamava a atenção, eu gostava pra caramba. E me apaixonei pela área da soldagem. Eu tenho fotos dessa época, eu tenho fotos guardadas. Eu comecei a soldar com 10 anos de idade. Naquela época eu podia fazer isso, gente. Naquela época eu podia fazer isso, ok?
podia fazer isso. Então, eu venho desenvolvendo nesses últimos 30 anos competências realmente na área de soldagem, tudo, pela Gasodas e através da Gasodas, essa empresa fantástica, que muito contribuiu na minha vida profissional também, para mim me formar e fazer especialização até fora do Brasil. Ela me proporcionou isso, pagou integral tudo isso, ok? Então, eu vim mais desenvolver, depois eu tive a oportunidade, eu trabalhei depois em outros fabricantes de equipamento, trabalhei na Miller também, da United W. Welding, e outros da distribuidores também no Brasil. Rapaz, eu vou dizer para você, o seu nome é doce lá na Gasoda. O pessoal fala o quanto você era competente, cara, lá. Assim, a gente conhece um pouco do seu trabalho, né? E sabe o quanto você tem esse conhecimento, né? Não é de ontem, é de muito tempo. Como você falou, a primeira experiência foi aos 10 anos, então por aí vai, né? Meu primeiro contato com solda eu tinha 16 anos, né? Foi num curso técnico em mecânica. E aí, de lá para cá é aquela coisa, né, Cristiano? A gente se apaixona aquela abertura do arco, aquela ciência que você descobre ali naquele momento é coisa absurda. Quando a FBTS ela se fundou aqui no Brasil, a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, então eu também tive acesso aos primeiros inspetores, os N2, os carteirinha 1, 2, 3 e 4. Eu estou falando do Sérgio Munhoz, do dono da InfoSolda. Eu tive a felicidade de conhecer esses caras pessoalmente, entendeu? Então, hoje, claro que vai passando as décadas e novas pessoas vão surgindo, né? Hoje, muito, né, em rede digital tá você, o japonês, o Bruno. E nós que somos da velha guarda, a gente não acompanhou isso, né? Nós não acompanhamos essa parte de tecnologia. A maior empresa de inspeção do Brasil, que a própria Petrobras contrata, ela só tem 300 seguidores daí no Instagram, entendeu? E é uma empresa que tem muitos inspetores, é a empresa que tem mais inspetor de nível 2 aqui no Brasil. E ela faz ainda network da moda antiga. A gente sabe que é como se não fosse o foco deles, né? Apesar que eu acho que, e outra, depende muito da empresa. Tem empresa que necessita da rede social, outras não, né? Sim. E se é o foco dela expandir o nome como marca, ela precisa se aderir a isso. Mas, Cristiano, vamos voltar agora, depois de você se apresentou, eu queria agora que a gente começasse a falar sobre o nosso tema, um tema que eu acho que a galera aí vai se amarrar, a gente vai estar quebrando muita objeção, vai estar falando muita coisa que muita gente não sabia, né? E outras que já sabia. O pessoal que está acompanhando, né? Tem o Júnior da Soldap, tem o Japauel, tem entre outros aí, o próprio Cleuber, enfim, toda a turma aí da Solda que puder também estar, né, contribuindo, deixando seus comentários, fiquem à vontade, tá? Essa live a gente vai estar fazendo e ela, quando a gente concluir, ela vai ficar salva. Mas, pessoal, a partir de agora eu peço também a ajuda de vocês a compartilhar esse conteúdo. Então, clica no aviãozinho, ajuda a chegar para mais pessoas essa live. Essa live aqui, o conteúdo que a gente fala aqui. Eu vou utilizar esse conteúdo aqui como algo para a gente poder, de fato, bater números, porque merece. Mas a live também, ela merece também ganhar um número de pessoas aqui para estar perguntando e participando junto da gente. Então, manda no aviãozinho para mais pessoas, curte, aperta aí no coraçãozinho, que isso ajuda a fazer com que o Instagram distribua para mais gente também, tá? E para começar o nosso assunto, eu vou deixar uma pergunta, Cristiano, da seguinte forma. Cristiano, para começar, eu gostaria que você explicasse para o pessoal o que é fator de trabalho ou o ciclo de trabalho nas máquinas de solda. Eu vou ser bem direto, né? Eu quero que você explique o que é esse fator de trabalho para que a gente consiga, né, debater e entender o que tanta gente não entende. Eu quero como objetivo hoje, eu vou já responder a sua pergunta, usar uma terminologia mais popular da linguajar de um soldador, para que ele entendendo que aqui na live talvez a gente pode ter um público técnico, de engenharia ou não, ou mesmo um usuário de máquina de solda, que talvez que não tenha um curso técnico. Então, o fator de trabalho é um percentual de um período de 10 minutos da máquina, tocha e acessórios usados para não causar sobreaquecimento ou danos. Esse ponto, ok? Importante que também os acessórios de uma máquina, tanto tocha TIG, tocha amiga, grampo terra, também tem fator de trabalho. Quando a gente fala em fator de trabalho, às vezes o pessoal liga só a máquina, mas às vezes eu dimensiono a máquina correta, mas a tocha, né, o grampo terra, os acessórios também
tem que ser bem dimensionados. Então, é o percentual de um período de 10 minutos da máquina e os acessórios que podem ou não devem causar sobreaquecimento ou danos num período de 10 minutos. Esse fator de trabalho ele foi estipulado por uma norma, né, a normativa pela norma NEMA, ok, que estipulou realmente esse ciclo de 10 minutos, e os fabricantes seguem realmente, ou pelo menos a gente entende que eles seguem, ok, essa normativa. Tá. E aí, assim, você falou a questão de que a gente toma como base os 10 minutos. Mas, assim, eu vejo que quando a gente está no dia a dia falando, por exemplo, tem uma máquina 300 amperes a 40%, uma máquina 250 amperes a 100%. Enfim, o que isso significa, né? Para que a gente possa entender e definir, porque os 10 minutos ele é uma base, é uma média que a gente pode estar trabalhando ali. Né? Mas a máquina não vai trabalhar só 10 minutos, ela vai trabalhar o dia todo, ela vai estar, enfim, como a gente pode trabalhar essa questão da porcentagem, né? Se essa máquina é 60%, 80%, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu preparei aqui um material para depois compartilhar com vocês, que é uma planilha que eu já tinha passado num grupo, mas também eu gostaria de ensinar vocês a calcular isso de forma realmente prática, né? Se você chegar nessa informação. Nem sempre todo fabricante, ele coloca quanto que a máquina é 100%. Essa narrativa que você usou agora é o que mais acontece, onde eu tenho lá na etiqueta, essa etiqueta, segundo a norma NEMA, ela deve vir na carcaça do equipamento, na traseira, debaixo da máquina, ou na lateral, ou no frontal da máquina, quanto que a máquina é a 100%, mas geralmente ela não vem a 100%, ela vai vir a 20%, a 30% ou a 60%, até como você mencionou, ok? Então, se é um ciclo de 10 minutos, se eu pegar 60 dividido por 100, para mim achar a porcentagem de minutos, então 60 dividido por 100 vai dar 0,6. 0,6 vezes 10 minutos vai dar 6 minutos, ok? Entendendo na íntegra o fator de trabalho, o que realmente preciso, se essa máquina, por exemplo, ela é uma corrente determinada X a 60%, então o ciclo de 10 minutos representa o quê? Que durante o tempo de arco aberto, eu posso trabalhar naquela corrente durante 6 minutos e eu tenho que parar 4 minutos para a máquina refrigerar, para ela não sobreacrescer ou causar danos, ok? Se tratando de máquina inversora, hoje praticamente toda máquina inversora ela vem com um sensor de temperatura, ok? Que ela vai acionar o sensor de temperatura. Se isso acontecer, ela vai acender o LED de temperatura. Você não deverá desenergizar a máquina. A máquina deverá ficar energizada, ela vai ficar só o túnel de vento, fazendo a ventilação. Quando ela esfriar, ela vai liberar o sensor e você vai poder voltar a soldar. Porém, quando a máquina está indicando super temperatura, você deve ligar o alerta, porque realmente você está começando a ultrapassar, daí sim, o fator de trabalho e dimensionamento. Cristiano, okay? Uma coisa que você tocou num ponto agora, tem muita gente que acha que, tipo assim, então uma máquina é 200 amperes a 60%. Então, quer dizer que quando ela der os 6 minutos em 200 amperes, ela vai acender a luz. Não é isso. Não. Né? Ali é porque você já ultrapassou o fator de trabalho da máquina. Então, ou seja, você já tem que ligar, tem a minha, tem alguma coisa errada, eu estou ultrapassando. Uma vez que ela entra nesse modo de proteção, você pode daqui a pouco danificar o seu equipamento. Porque se você estiver trabalhando de fato ali só nos 60%, você não vai ter nenhum problema. Ela não é para acender a luz. E tem algumas pessoas que dizem, eita, acendeu a luz, então quer dizer que eu atingi o fator de trabalho. Quando, na verdade, você já ultrapassou. O grande problema é de uma pessoa que é leiga no assunto, e já aconteceu, tá, senhores? Já aconteceu comigo, eu fui em cliente, atender cliente, e ele chegou ao ponto que a máquina superaqueceu, ele desenergizou a máquina. O que acontece na parte física do equipamento? O túnel de vento está ali para refrigerar, ok? A parte de potência da máquina, mas também, se a máquina superaquecer e ela ficar muito quente, pode acontecer de ela começar a perder o verniz da placa. Isso é muito raro, mas já aconteceu. Né? Então, quando a máquina ela ultrapassa o fator de trabalho, ela vai acender o LED de temperatura. Isso pode acontecer, mas fica tranquilo, ainda você não queimou a máquina. Você não queimou a máquina. Você deve deixá-la energizada, ela vai ficar só refrigerando. Depois que ela é refrigerada, depende da máquina, leva umas mais, outras menos, alguns minutos, ela vai liberar para você voltar a soldar. Porém, se acontecer repetidamente, várias vezes, aí sim você pode ter algum dano de queima de algum componente ou até de uma placa principal do equipamento.
ok? Sim. Cristiano, continuando aqui, cara, eu tenho mais uma pergunta aqui. Pessoal, eu vou encher de perguntas hoje, viu? Porque Eu queria também depois, por gentileza, se me permitir, tomar um tempinho aqui, pelo menos acho que uns 10 minutos, para me ensinar o cálculo matemático de como saber calcular na prática o fator de trabalho. Eu queria mostrar isso para vocês, sim. se vocês me permitirem, porque eu tenho essa planilha aí no Excel, que é muito prática, que eu já compartilhei em um grupo com vocês. Sim, Mas sim. é bom, quando você for comprar um equipamento, você também saber como fazer o cálculo, que é muito fácil. Show de bola. Não, vamos. Ó, inclusive, eu acho que eu deixei até um momento para a gente perguntar sobre isso. Você vai Tá. falar assim. Olha, Cristiano, eu queria saber onde eu consigo achar as informações sobre o ciclo de trabalho de uma máquina, né? Tem muita gente que diz, cara, eu preciso saber sobre o fator de trabalho, mas onde é que eu acho isso? É na máquina? Onde é que eu tenho essa informação? Então, eu tenho que ligar para o fornecedor, enfim. Eu queria que você me falasse para pessoas que realmente vai buscar, vou comprar uma máquina, eu vou falar com o cliente não, desculpa, vou falar com o vendedor. Como é que, se de repente ele não sabe onde tem esse fator de trabalho, que a grande maioria não sabe, então como é que ele vai identificar o fator de trabalho daquela máquina? Porque o cara vai dizer assim, essa máquina é 250 pés, acabou. Você pega uma máquina que ela é 250 a 60%, aí tem outra que é 250 a 20%. E aí o cara acha que é a mesma coisa. Só que aqui é 20%, o valor é lá embaixo, né? Então, assim, como a gente faz para a gente identificar esse fator de trabalho na máquina? Importante, fazendo só um parênteses antes de você falar, o nome comercial da máquina é apenas o nome dela comercial, porém nem sempre o nome comercial da máquina é a corrente nominal dela. Eu vou explicar isso para vocês e já respondo a tua pergunta. Por exemplo, a Miller, ela tem uma máquina chamada XMT 450. Então, essa máquina, ela chega a 625 amperes. Ok? E ela não é... Nem sempre vai bater. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa. Nem sempre vai bater. Então, a Bambose, uma época, lançou um Amig 350 e o fator de trabalho dessa máquina era muito baixo. E o pessoal comprava essa máquina para soldar arame tubular. A Bambose é um ótimo equipamento. Na verdade, máquina boa e máquina bem dimensionada. Quando alguém me pergunta qual é a máquina melhor ou máquina ruim, eu falei, gente, se eu comprar um caminhão para carregar 10 toneladas e carregar 15, ele vai quebrar. Então, esse fabricante, a Bambose, na época, lançou uma máquina Amig 350, porém, pelo desconhecimento do mercado em relação a dimensionamento, fator de trabalho, o pessoal comprava essa máquina para soldar arame tubular 1.2 e a máquina queimava, a máquina sobreaquecia e danificava vários componentes. Respondendo a sua pergunta, então, aonde eu acho essa etiqueta? Segundo a normativa, essa identificação deverá vir uma tarjeta, uma placa de identificação no corpo da carcaça da máquina pelo lado de fora. Pelo lado de fora do equipamento. Essa tarjeta, ela, geralmente, mas nem sempre está na traseira do equipamento, ela pode estar no frontal do equipamento, ela pode estar na lateral ou na frente. Ok? Porém, eu volto a dizer e também concordo com algumas coisas que você falou. Geralmente, ela não vem indicando quanto que a máquina é 100%, mas ela vem indicando quanto que é 60%, quanto que é 20%, e vamos aprender hoje a como fazer o cálculo para achar o 100%. Show. Isso que é importante para o soldador, para o operador, para o inspetor, para a empresa que está comprando equipamento, saber realmente quanto que é o equipamento a 100%. Porque às vezes a máquina está lá, e eu preparei um exemplo de uma máquina aqui muito comercializada no Brasil, de uma ESAB, que ela fala assim, que ela é 200 amperes a 20%. Mas quanto que ela é 100%? Eu chego lá no vendedor, você acabou de comentar, não desmerecendo a empresa ou loja que comercializa soldagem, mas nem toda empresa, ela se capacita para especialização, para promoção de vendas de equipamento de soldagem. Como é uma área técnica muito específica, nem toda loja talvez tenha uma equipe técnica qualificada como algumas lojas que nós temos no Brasil. Até tem pessoas que estão aqui na live, que você já citou, que são empresas especializadas na venda e comercialização de produtos que envolvem o mundo da soldagem. Eu sempre digo e recomendo, quando talvez você é um leigo na área de soldagem, você está iniciando a sua empresa, procure uma empresa realmente que seja especializada realmente na área da soldagem, realmente para você não ter nenhum desconforto. Ou talvez você vai ter que pagar, um consultor técnico para fazer
essa consultoria para você de compra de equipamento. Porque talvez o barato acaba saindo caro. Exatamente. Cristiano, eu acho que você podia, como você falou, você mandou uma planilha, né, você compartilhou, que você mesmo desenvolveu para encontrar realmente, né, por exemplo, a máquina, beleza, ela é 600, por exemplo, o Rock colocou aí que a Mila, ela é 600 amperes, né, a 60%, beleza, mas e essa máquina 100%? Quanto é que a gente vai achar essa corrente para 100%? Você poderia explicar de forma bem prática, né, que não sei se você vai querer... Eu vou explicar para você. Eu vou mostrar para vocês, eu vou virar a câmera. Eu não preparei um quadro aqui, como eu falei para vocês, eu sou da velha... Como eu falei para vocês, nós somos da velha... eu vou virar a câmera aqui e ver se vocês conseguem visualizar. Então aqui, não sei se vocês conseguem verificar, eu estou com uma tabela aqui, de uma aqui, ó, Deixa eu pegar minha caneta aqui, por gentileza. Eu estou aqui, ó, com uma máquina aqui, ó, uma LHN, vocês conseguem ver a caneta aqui, por gentileza? Sim. Uma LHN 200 e Plus. Essa máquina, ela está falando que ela é 200 amperes a 20% em MMA, que é eletrodo revestido, e 200 amperes no processo TIG, também a 20%. Porém, nem sempre essa máquina é uma inversora para eletrodo. Nem sempre o fator de trabalho vai ser igual para os processos, senhores. É importante tomar atenção para saber o seguinte, nem sempre para eletrodo revestido o processo TIG, o fator de trabalho, ok, vai ser realmente o mesmo. Para nós entendermos, para começar o cálculo, ok, então aqui, ó, o 200 amperes é a corrente nominal da máquina, que é a potência máxima dela, ok? Então, se eu colocar essa máquina no máximo, então 20 dividido por 100 vai dar 0,2. 0,2 vezes 10, então essa máquina em 200 amperes, eu posso trabalhar 2 minutos com ela e eu tenho que parar 8 para refrigerar. Ok? Seguindo agora o cálculo para a gente entender, a forma matemática, senhores, para mim calcular fator de trabalho, é essa fórmula aqui, ó. Corrente nominal. Cristiano, só interrompendo aí e mantendo o mesmo foco. É 2 minutos, né? Ela é 20%, ela é 2 minutos. Mas, digamos que o cara soldou 1 minuto, aí deixou 3 minutos, depois soldou mais 1 minuto. Se isso for separadamente, como é tratado? Permanece a mesma regra ou não? Somente se for 2 minutos interruptos. Só para que a turma fique ciente disso aí. Ela, na verdade, é 2 minutos interruptos, sem parar em arco aberto. Até a gente, outro dia, entrou em discussão ali num grupo de soldagem que tinha uma máquina ali, que era eletrodo revestido, e a própria ESAB falava no datasheet do equipamento que ela solda o eletrodo 325. Porém, quando eu vou falar sobre o fator de trabalho da máquina, eu tenho que entender também a eficiência do processo. Então, por exemplo, um eletrodo de 325, ele tem 350 milímetros. Eu levo 2 minutos para mim queimar esse eletrodo? A pergunta, né? Então, assim, eu chego a levar 2 minutos para queimar o eletrodo 325 com 6013, eu não chego... Às vezes eu nem chego a levar... Às vezes eu nem chego a levar 2 minutos. Então, a pergunta, essa máquina só da 6013, 325... Se for esporadicamente, ela vai atender. Esporadicamente, sim. Não, agora é para soldar o dia inteiro. Não, essa máquina não atende 325 o dia inteiro. Ok? Então, por isso que vai muito... Aí que vai muito da percepção do técnico, entendeu? E da linguagem técnica para nós entendermos. Entendeu? Então, aqui está um bom exemplo. Eu peguei uma máquina muito parecida como era aquele dia. Né? A gente está falando de uma máquina, é uma máquina show de bola, uma Exabia, é uma LHN 220 Plus. Ela é 220, ok? A 20%. Então, se você me perguntar, ela solda o eletrodo 325? Solda porque o eletrodo 325, ele tem 350 milímetros. Eu não vou levar, ou praticamente vai chegar quase no limite, de 2 minutos. Então, se a tua operação de soldagem, Cristiano, eu preciso soldar 2 eletrodos de 325 só para me preencher um eixo lá. Eu tenho solda, sei lá, 2 vezes por mês. Aí, direto, Vitola, posso comprar essa máquina? Pode comprar essa máquina, que essa máquina vai te atender. Então, praticamente, o fator de trabalho a 100% tem que estar pelo menos 90% ou quase 100% da tua operação de trabalho. Como equipamento, até mesmo nesse equipamento, se eu pegar o datasheet desse fabricante, ele fala que esse equipamento solda o 325, como aquilo que a gente falou aquele dia, ok? Porém, eu preciso entender o nível de operação e quanto tempo de arco aberto eu vou estar utilizando ela em 200 amperes. É porque, para mim, queimar um eletrodo de 325, depois nós vamos falar em outro momento, depois agora mais para frente, qual é a regra que eu uso para estar dimensionando também a amperagem e a corrente da de soldagem?
Sim. Ok? Seguindo aqui, senhores, o cálculo. Então, primeiro que eu tenho que identificar essa plaqueta. Essa é a plaqueta, senhores, que vem no equipamento. Ok? Isso. Então, aqui, ó, eu tirei uma foto de uma LHN 220. Está aqui a plaqueta, ok? Ela vem dizendo aqui, né, ó. Então, aqui eu tenho aqui a corrente nominal, que é o 200 amperes. E aqui, quanto que ela é? Ela é a 20% a 200 amperes. Então, a fórmula, né, para mim calcular, isso aqui que eu quero que vocês aprendam. Esse aqui é o meu objetivo de passar para vocês hoje, senhores. Que é corrente nominal ao quadrado vezes ciclo de trabalho nominal, ok? Que vai ser igual a corrente que eu quero achar que é, ok? O fator de trabalho desejado, ok? Então, corrente nominal ao quadrado vezes o ciclo de trabalho nominal dividido por 1, ok? É o fator de trabalho desejado. Então, seguindo aquela tabela ali, o que eu tenho? Eu vou ter, então, 200, né, que é a corrente da máquina, ao quadrado, né? O 0,2 aqui, ó, é o 20, né? Ela é 20% dividido por 100, deu 0,2, ok? 0,2 vezes 10 daí vai dar 2 minutos, né? Então, eu tenho aqui, seguindo a forma, conforme aquela etiqueta lá, eu vou ter 200 ao quadrado vezes 0,2 dividido por 1. Daí, o que eu quero achar aqui é o fator de trabalho, né? Então, 100 dividido por 100 vai dar 1. Dividido por 100 vai dar 1. Então, seguindo aqui a nossa forma, então eu vou ter 200 vezes 200, vai dar 40 mil, vezes 0,2 dividido por 1. Então, eu vou ter 8 mil dividido por 1, ok? Que vai dar 8 mil. A raiz quadrada de 8 mil, essa máquina ela é 89 amperes a 100%. 100%. Show de bola, viu, Cristiano? Pessoal, o cálculo, tem algumas pessoas, principalmente soldadores, que podem ter um pouco de dificuldade de ver números, né? Eu conheço uma galera que não tem problema quanto a isso, mas alguns têm, né? É bom ter esse conhecimento, é um cálculo básico aí, vocês verem que a própria calculadora ali no instante faz, né, Cristiano? Mas sim. Eu acho que o mais importante é a gente entender o limite da máquina, né? É importante entender esse limite da máquina e, no momento de uma dúvida, a gente poder, né, ter uma anotação. Eu já vi soldador ter até isso aí anotado no próprio avental, ou então um caderninho de anotação para poder esquecer. E a fórmula, voltando a falar, a fórmula é essa aqui, né? Corrente nominal, vezes o ciclo de trabalho nominal, dividido por 1, né? Isso. O produto disso tudo, a raiz quadrada disso tudo, que vai ser a corrente, o fator de trabalho aí de desejado. Eu não sei se ficou alguma dúvida, ou se alguém quer mandar alguma dúvida, algum comentário, alguma que possa, às vezes, a gente está exemplificando mais, e aqui talvez o pessoal pode participar, a gente tem que dar um tempo se alguém tem alguma dúvida sobre esse cálculo. Mas esse cálculo hoje você encontra em várias literaturas de soldagem, até na internet que está disponível, tem algumas pessoas que já falaram sobre isso aí no YouTube, enfim, etc. Show de bola. Cristiano, meu irmão, inclusive, pessoal, né, o Cristiano já se disponibilizou no momento de terminar a live, se vocês precisarem desse cálculo, ele pode mandar, né, tira uma foto, manda alguma coisa. O cara tem conteúdo de soldagem, é um dos caras que eu jamais vi assim, tá compartilhando em rede social. Então, vai lá e fala com o cara, perturba mesmo e cobra que ele vai... Eu sigo muito, senhores. Essa live vai ficar gravada, então assiste novamente, né? Para realmente que isso fique realmente gravado na cabeça. Cristiano, esse tema, cara, eu queria até que você me desse a sua opinião com relação ao que você acha com relação ao fator de trabalho. Se isso é obrigação, por exemplo, de apenas o dono da empresa, o supervisor, o encarregado, o engenheiro, enfim, essas pessoas que normalmente estão à frente, estão ali no trabalho, se somente eles têm que conhecer isso aí, ou que o soldador não precisa ter esse conhecimento. Qual a sua opinião que você tem com relação a isso, cara? Boa pergunta. Fazendo um adendo na sua pergunta, eu vou também fazer outras informações que contribuem com vocês. Diferente de outros países, senhores, no Brasil ainda não se exige qualificação técnica ou superior para esse nível de soldagem. Né? Eu não faço apologia contra estudos, não me interprete mal, mas eu sou um estudioso de soldagem e continuo estudando até hoje. Sim. E nós criamos, há 20 anos atrás, tem uma pessoa que não está aqui, mas tem uma pessoa que conhece ele, que está aqui também, que é a Pamela Santos. A Pamela é uma inspetora, trabalha no Grupo Vega, eu vi que ela está aqui também na live.
Vamos, aqui, boa pra caramba. Um profissional, nós criamos há uns 20 anos atrás, um profissional chamado, no Brasil, chamado processista de soldagem. Eu já falei isso em outros grupos, e o pessoal até dias atrás me questionava, cara, quem que é esse processista? O que esse cara faz? O processista de solda, agora entrando e respondendo a sua pergunta, é porque, modéstia à parte, e não, eu não quero com isso martirizar nenhum soldador, porque eu também já fui, senhores, eu também comecei como soldar, como soldador. Mas o soldador, talvez, ele não se atenta nessas questões de equipamento e dimensionamento, ou de regulagem, ou de parametrização de equipamento, ok? Diferente de outros países, como Europa, Estados Unidos, países de outras culturas, o soldador, no mínimo, ele tem um nível técnico superior, e mesmo assim ele é soldador, porque lá no país dele ele é bem remunerado. A nossa cultura, ainda, modéstia à parte, a gente ainda não paga bons salários para soldadores. Sim. Em algumas ocasiões sim, outras não. Isso é assunto para outra live, enfim, etc, etc. Ok? Mas compete ao soldador, sim. Eu faço um paralelo com isso, o seguinte. Senhores, eu tenho carro, eu não sou mecânico de automóvel. Mas quando o carro dá um problema, a primeira coisa que eu vou ver é se ele tem gasolina. Vocês concordam comigo? E pelo menos se tem gasolina, eu tenho que saber se ele tem gasolina antes de ligar para o mecânico? Né? Então, eu defendo e ensino muito isso para os soldadores que passam por palestra comigo, treinamentos, que pelo menos o soldador, ele tem toda a parte externa do equipamento, é de competência do soldador. Eu trabalhei em alguns canteiros de duto no Brasil no passado, no duto de Bolívia, Brasil, aonde naquela ocasião, eu estou falando isso de 25 anos atrás, senhores, quando o soldador tinha um problema com o equipamento, ele chamava um cara mais velho, de trecho, e se esse cara não detectasse o problema na máquina, o soldador que estava reclamando era mandado embora. O que acontece hoje nas empresas, onde eu tenho ido e feito inspeção, consultoria, o que é mais fácil o cara reclamar? Que ele não sabe ou que a máquina não funciona. Só já vai com o culpa na máquina. Acontece muito isso. Então, respondendo agora na íntegra a sua pergunta, sim, o soldador, ele talvez deveria ser o primeiro interessado a saber de eficiência da máquina sobre o fator de trabalho. Como compete a ele a execução dos trabalhos realizados, então ele devia ser essa pessoa que realmente lê, que vai atrás de conhecimento, vai atrás de bagagem, e para poder se qualificar e desenvolver competência. Na minha carreira profissional, eu sou natural de uma cidadezinha pequenininha aqui de Santa Catarina, cidade muito agrícola, e eu fui trabalhar numa empresa que soldava vasos de pressão. E naquela ocasião, senhores, faz tantos anos isso, veio um inspetor de Curitiba, de uma empresa que eu não me lembro qual é o nome, e eu olhei para os meus colegas e falei, cara, um dia eu vou ser inspetor de soldagem. Eles começaram a rir, porque na época a FVTS ela já existia, mas só tinha no Rio de Janeiro. Né? E o pré-requisito era muito grande. Tinha que ter 5 anos, tinha que ter nível técnico, falar inglês, etc. Que todo mundo já sabe. Senhores, levou 10 anos para isso acontecer. Mas quando você realmente não coloca o teu sonho como objetivo, você vai correr atrás de uma coisa como nunca você fosse alcançá-lo. Você não colocar isso como objetivo na sua vida, de estudar, de se capacitar, a área de soldagem é tão bacana no Brasil, eu conheço soldadores que ele ganha até salário melhor que o inspetor de soldagem e que ele vai assinar o contra-cheque, ele faz assim, com o dedão. Quando eu falo isso, não é para desestimular ninguém a parar de estudar, pelo contrário. Né? Você só vai conseguir sentar em algumas cadeiras em área profissional se você desenvolver competência e estudar mesmo. Ok? Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas sim, o soldador, né, ele deve sim querer saber disso, entendeu? Realmente ser um fominha por estudar, realmente, a questão da soldagem, enfim. Cristiano, assim, esse trabalho que a gente faz, ele ajuda muito a tornar isso real, né? Essa live, né, que a gente está fazendo, né, os conteúdos que você compartilha também, né, nos grupos, enfim, tudo isso torna realmente a nossa área mais forte, né? Você vê que antigamente os soldadores escondiam o seu trabalho, né? Tinha todo um cuidado, né? Porque o cara era o dono da boca e realmente o soldado ganhava muito dinheiro e ele meio que crescia os olhos para aquilo. Hoje em dia a gente está aqui, todo mundo ensinando, né? Fator de trabalho que por muito tempo ninguém sabia o que era esse assunto. Então, assim, a gente está ajudando, a gente está fazendo a nossa parte. Agora tem que ter a recíproca, né?
não adianta de nada a gente também querer ensinar e o soldador meio que entrar no vídeo e sair no outro. Eu vejo que hoje, os soldadores que têm as melhores oportunidades, né, e que estão mais preparados no mercado de trabalho são as pessoas que estão abertas a esse tipo de conhecimento. Então, é bacana porque, por exemplo, as pessoas como você, né, que através de conhecimento, né, tá onde você está hoje, onde eu estou também, né, hoje eu estou empreendendo. Antigamente eu tinha medo de empreender porque eu tinha medo de não saber resolver os problemas que de repente eu conseguiria, que eu iria ter na minha empresa, né? Seja na parte técnica ou empresarial, mas eu vi que todo aquele tempo que eu passei estudando, né, tudo não foi em vão, né? Sim. Eu às vezes brinco, tem umas fotos minhas também na época que eu era direto soldando, que eu era soldador, né, que eu era aluno, que treinava de Olimpíada. Cara, eu era 30 quilos mais magro do que eu sou hoje. Era só o graveto, né? O pessoal tinha medo de eu sumir. E isso foi quem me tornou realmente a pessoa que eu sou hoje, né? Tudo que eu tenho hoje foi porque realmente eu batalhei muito. Não foi Deus que jogou lá do céu, pega, Lucas. Não, a gente realmente, como você também deve ter batalhado muito, né? Para a quantidade de qualificação que você tem. Então, assim, cara, eu acho que a live ela é importante para isso, né? O soldador, ele tem que saber sim. Afinal, se dá problema na máquina lá porque ele extrapolou o fator de trabalho, a culpa é dele, não é porque a empresa comprou um equipamento inadequado. Às vezes você está com um equipamento ali, que aquele equipamento é para serviços menores, e de repente você pegou um equipamento que não era bem dimensionado, não está bem dimensionado para aquela situação, para aquela aplicação. Então, sua colocação foi perfeita. Deixa eu continuar. Eu tenho mais uma pergunta aqui, cara. Por favor. Sabemos que existem máquinas que mostram o fator de trabalho, porém a máquina não suporta o ciclo que deveria suportar. Isso, eu não vou dizer a você que é bem comum, mas que acontece muito. Não era para ser assim, né? Mas hoje, como está muito, digamos assim, existe uma grande quantidade de equipamentos, né? Eu não vou dizer que equipamento chinês é ruim, de maneira alguma. Existe muito equipamento chinês bom. Mas o pessoal está buscando tanta, né, trazer soluções tecnológicas mais baratas que, assim, o pessoal às vezes acaba esquecendo um pouco dessa questão do quanto esse equipamento ele é eficiente ou não. Inclusive, até o Júnior deixou uma pergunta aí que eu acho que a gente poderia falar sobre eficiência energética também. Então, assim, cara, por que isso acontece com algumas máquinas e como evitar de pegar máquinas com que, de certa forma, enganam os clientes? Eu digo enganam os clientes porque, assim, quando você diz que o equipamento ele é 60% a 200 amperes e a máquina ela não atende esse ciclo de trabalho, de certa forma, o cliente está sendo enganado. Né? O equipamento ele não foi dimensionado, até porque existe toda uma bateria de testes antes desse equipamento ir para a venda, né? E que realmente ele suporta isso. Então, assim, como a gente evitar, né, de estar caindo nessas armadilhas e por que é que isso acontece? É importante, hoje, para mim, detectar na íntegra isso aí, na íntegra. Eu comercializei, quando a gente trouxe a máquina H-Soldas para o Brasil, eu tive a oportunidade e participei de todo o desenho de estruturação do plano de desenvolvimento da H-Soldas, de comercialização de máquinas ainda no Brasil. E a H-Soldas, por muito tempo, ela já atendia de histórico o grupo VEG. Inclusive, então, é uma marca que são poucas as máquinas que têm uma máquina, por exemplo, 200 amperes a 100%. Eles têm máquinas que então, assim, ó, impressionante. Eu vou falar do que eu vivi. E eu também trabalhei na Miller, que, né, cara, a Miller é um ótimo equipamento, mas são públicos diferentes. Não é que são públicos diferentes. É o bolso, é que você sabe quanto você quer investir. Eu não posso dizer para você, entendeu? Você quer investir. Cara, eu gosto a ideia de um Vectra. Não, eu gosto a ideia de um outro carro, entendeu? Então, são públicos também com gosto, a ideia diferente. Se eu pudesse, também, eu estava andando em Ferrari, né? Mas eu não posso. Eu não posso também. Eu gosto também. Enfim, e naquela ocasião, está fazendo essa colocação, nós trouxemos alguns equipamentos na época, e para fazer esse teste, o ideal é que se faça em laboratório com banco de carga. Isso. Para quem não sabe o que é banco de carga, o banco de carga é um simulador para mim detectar a performance da máquina e ultrapassar o fator dos 10 minutos. Por quê, senhores?
Porque num soldador manual, por exemplo, imagina um eletrodo revestido para mim ficar 10 minutos de arco aberto. Ele teria que ter pelo menos 3 metros de comprimento. E não tem esse eletrodo. Existe até uns eletrodos grandes que se soldam fora do Brasil, entendeu? De 10, 20 milímetros, ok? Mas é apenas para teste de máquinas de 1.600 amperes. Sim. Então, o que nós fazíamos na época, na H-Soldas, era botar a máquina em banco de carga e a gente fazia teste destrutivo. Sim. Vocês entenderam? Nós realizávamos teste destrutivo. A gente queria ver a máquina derreter mesmo. Então, eu me lembro da primeira máquina, que foi a ARC 250, e ela dizia que era 200 amperes a 100%. Senhores, essa máquina, ela desarmou com 17 minutos. Eu estava do lado, eu pude presenciar. Ela desarmou em 17 minutos. Porém, quais são os componentes que hoje a H-Soldas comercializa equipamento? Cara, toda a parte de potência da máquina é semicron, é o melhor componente de potência alemão, entendeu? A máquina é chinesa, entendeu? Montada aqui no Brasil. Mas o coração da máquina, toda a placa é Toshiba, a parte de placa eletrônica é Toshiba e a parte de potência é semicron. Cara, é o que tem de melhor no mundo, entendeu? Então, assim, então eu concordo com você. É que nem se eu falasse para você que há 10 anos, há 15 anos atrás, ninguém queria um carro japonês. Quem que não quer uma Hilux hoje? Entendeu? Então, a tecnologia vem e ela vai se modernizando, o pessoal vai se aprimorando, entendeu? Então, eu como trabalhei em fabricante de equipamentos, vi todo esse desenvolvimento e quando a gente começou a comercializar máquinas no mercado, foi levado as primeiras máquinas para o grupo WEG. Você imagina se a WEG não sabe fazer cálculo de eficiência elétrica, fator de trabalho. A WEG, ela não pegou as máquinas e botou soldar. A WEG botou em banco de carga que nem a gente fez. Entendeu? E a WEG pôde comprovar também o que a gente já tinha comprovado, que a máquina realmente ela quase dobrava o fator de trabalho. Entendeu? Então, para nós, isso era muito bom, que a gente tinha o pé no chão, de poder bater no peito e dizer realmente que a máquina aguentava isso. Respondendo a sua pergunta direta, sendo bem objetivo agora, como que eu faço para detectar se a máquina é eficiente ou não? No teste de soldabilidade em arco aberto, pessoa humana soldando 10 minutos, dá para comprovar isso? Até dá para fazer. O ideal é que seja num banco de carga. Sim. Porque daí a corrente de tensão não vai variar, vai ficar constante, ok? E o banco de carga, eu não vou ter o desgaste humano do soldador, ok? Que se for no processo MIG-MAG, o eletrodo vai mudar o stick-out, que pode mudar a corrente, algumas variações de parâmetro, e não vão estar muito bem ajustados. Quando eu boto a máquina no banco de carga, eu estou simulando a operação de soldagem sem nenhuma variação. Então, sim, quando eu digo se a máquina ela é 200 amperes a 100%, eu dou um choque nela no banco de carga, eu coloco essa máquina em 200 amperes a 100% e espero ela... Nós, naquela época, nós realizávamos um teste destrutivo para ver realmente quanto que a máquina aguentava, entendeu? Nós queríamos realmente destruir a máquina para não ir para o mercado, antes de ir para o mercado distribuir máquina, para ver se a máquina aguentava, para ver se a gente ia saber se a máquina realmente ia aguentar para não queimar o bigode, que a gente fala aqui no sul. Mas me diga uma coisa, e pensando por exemplo, o cara não tem um banco de carga, né? Se eu for procurar hoje aqui em Mossoró, eu não vou encontrar um banco de carga para fazer um teste nas máquinas. E aí, qual a alternativa? O que a gente vai fazer para realmente a gente não cair numa armadilha? Eu vou dar um exemplo do Pode falar. Fabiano Joaquim, esses dias ele comprou uma máquina, não vou dizer a marca, mas aí ele muito empolgado, a máquina bonitona, né? Cara, digital. E aí ele diz, vamos testar a bebezinha. Cara, quero saber aí, eu quero entender o feedback dessa máquina, que eu também estou curioso. Será que ela realmente... Preço muito bom, tá? Comparando com alguns concorrentes, não se compara. Agora eu quero entender se ela vai atender realmente o que você... A aplicação que você... Você é um cara que entende de máquina, então vamos ver. Cara, daqui a pouco ele postou uma história, né, mostrando que a máquina foi reprovada. A máquina não atendeu, né, o fator de trabalho, que realmente tinha... A plaquinha que tinha lá ele foi em cima do fator da máquina, a plaquinha que tinha colada nela. E ele disse, olha, não deu realmente o que eles prometeram. Sei lá, a máquina era 170 amperes a 100%. E aí ele foi em cima disso aí, a máquina não deu 10 minutos, a máquina foi lá e parou. Já acendeu o sensor térmico. Então, como é que a gente faz para identificar? Além de você pegar dicas com profissionais que já trabalharam, né? O que pode ser feito realmente é o teste de soldabilidade, de você botar realmente, como ali é mais fácil, ele estava dando um processo MIG, pelo que eu entendi isso, correto? Era na TIG, cara. Era uma TIG. Era na TIG. Era uma máquina TIG. Então,
tanto aí na corrente TIG ou no processo MIG-MAG, a gente tem na própria caixa, no questão MIG-MAG, a gente tem na caixa de cada arame, se for arame 0,8, 1 milímetro, 1,2, está lá mais ou menos determinado quanto que é o parâmetro máximo de queima daquele arame. Então, o que pode ser feito é realmente o teste de soldagem, como ele mesmo fez e detectou que a máquina já superaqueceu. Já aconteceu comigo, uma vez, nesse histórico dos meus anos todos, que uma vez o sensor estava com problema. Não era a máquina que estava ultrapassando, mas já aconteceu. Entendeu? Eu tive que bloquear o sensor, fazer passagem direta, porque era uma máquina da Balmer, entendeu? Ela estava com a porcelana do sensor quebrado, mas realmente o que ele vai fazer, e o que eu já fiz em canteiro de obra, o que eu fazia? Eu pegava um vergalhão de inox 310. Senhores, isso aqui não é o teste recomendado. Mas, tipo assim, eu vou dar um choque na máquina com um banco de carga, um banco móvel. Eu pegava um vergalhão de 310, colocava nos dois terminais, botava no cabo, parafusado, bem conectado, ok? E botava a máquina em eletrodo para testar a máquina. Então, essa é uma dica prática, entendeu? Porque nem sempre, se for em eletrodo ou na TIG, para você aguentar os 10 minutos, 2 ou 3 de arco aberto, para você conseguir soldar. É muita coisa. Quando eu falo dessa máquina aqui, essa máquina que a gente acabou de ver, que ela é 200 amperes a 200%, então eu poderia pegar um eletrodo de 4 milímetros, 200 amperes, ela vai soldar, mas vai ficar muito perto dela, daí acionar a temperatura, daí está fácil. Porém, quando a máquina está com a capacidade mais alta, para você manter esse tempo de arco aberto até a máquina ultrapassar e acionar o fator de temperatura dela, vai ser desgastante para o operador, para o soldador conseguir chegar, entendeu? Eu fazia um vergalhão de aço inox 310, botava no terminal com um cabo parafusado, dava um choque na máquina, fazia um mini banco de carga para a gente fazer esse teste de comprovação. Já fiz isso algumas vezes. Show. Cristiano, assim, ó, eu perguntei isso até para ver se você tinha alguma coisa a mais, porque assim, eu sou bem certo, eu também estou aprendendo muito nessa live com você, eu digo, cara, eu vou explorar o Cristiano até, e assim, né, tá dando um show, a live tá ficando impressionante. Eu, particularmente, cara, quando o pessoal pergunta muito, né, pergunta muito a você também, eu acredito, Lucas, essa máquina presta, essa máquina... Eu sempre aconselho o pessoal, né, a buscar realmente indicações de alguém que já teve, né, já trabalhou, porque assim, máquina barata só o que tem hoje aí, tá? Gente, então quer dizer que uma máquina barata não vai me atender? É como você falou, vai depender muito da aplicação, né? Mesmo assim, a gente pode cair nessa armadilha de tipo assim, a máquina oferecer algo que, na verdade, ela não tem. Né? Eu posso responder com a seguinte afirmação. Eu sou da época que a gente andava nos anos 80 com CB400, não sei se você é mais novo que eu, mas naquela época a Yamaha é uma ótima marca de moto, mas a Yamaha naquela ocasião, nos anos 80, ela não tinha uma capilaridade de assistência técnica como ela tem hoje. Então, quando alguém me pergunta se a máquina é boa, eu pergunto, essa máquina, se ela tem assistência técnica e tem peça, e se isso funciona. Boa. Entendeu? Quando alguém pergunta se uma máquina é boa, naquela ocasião, nós até falávamos coisa errada sobre essa marca de moto, e é uma marca muito boa, só que ela não tinha, eu também porque morava num lugar bem extremo, mas nós não conseguia, eu andava muito com moto de trilha na época, com DT, com RD, e a gente não conseguia peça. E a gente, às vezes, por não ter contato, a gente não tinha acesso, a gente falava mal do equipamento, da marca, da moto, porque a gente não achava a peça. Trazendo isso para a máquina de solda, hoje tem muitas empresas que importam máquina, e esses caras são aventureiros na área de soldagem. Eles não têm estrutura. Então, hoje, quando você for comprar um equipamento, senhores, e eu já trabalhei com equipamentos também, não só chineses, equipamentos de outros países de primeiro mundo. E quando você liga para buscar uma peça, demora 3 meses. Entendeu? Então, também tem um extremo, entendeu? E tem empresas sérias, tem empresas que comercializam máquinas também da China, Japão, mas que tem peça, tem estrutura, eles têm peça de reposição. É importante eu identificar com o distribuidor, com o representante, realmente ele que comercializa esse tipo de equipamento, ele tem as principais peças realmente desse equipamento em caso de quebra. E eu faço um parênteses aqui, se vocês não gravaram nada do que eu falei até agora, grave essa frase que eu vou dizer agora para vocês. Toda máquina inversora, quase 70% ou mais da quebra dela é por causa de sujeira, senhores. Eu vou repetir.
toda máquina inversora, eu até montei uma tabela orientativa para as empresas que eu atendo, ela deve pelo menos, depende da quantidade de uso, mas ela não deve ficar próxima ao chão, ela tem que ficar um nível elevado, ainda de altura, ok? Como a máquina ela tem um túnel de vento, a ventilação dela é sob demanda ou ventilação forçada, ela puxa vento para dentro dela. Então aquela poeira, pó de ferro que a gente tem em chão de fábrica, vai acumular nas placas eletrônicas, ok? E vai acontecer um curto lá. Então, eu tenho histórico, eu já trabalhei em empresa de máquina, eu trabalhei 6 anos da NH Soldas, eu tinha esse dossiê de documentação, mais de 70% da máquina, quando para, quebra, e houve um dano na placa eletrônica por causa de sujeira. Então, se a tua máquina aguentar 2 anos, se você fizer a limpeza dela regular, o que você vai fazer que você deve fazer? Tem que desenergizar a máquina, você deve desenergizar a máquina, para não correr o risco de choque elétrico. Você vai pegar o compressor, purgar o compressor para não ver umidade na rede, vai pegar um ar comprimido 40, 30 centímetros longe e passar um ar comprimido na máquina, com a máquina desligada. Inclusive, eu não sei se você já viu, né? O Júnior, não sei se o Júnior da Soldap ainda está aqui presente na live, mas ele mostra umas coisas no Instagram dele que a gente fica... Na verdade, aquilo é bem comum, né? Só que ele mostra a realidade, né? Eles abrem, ele abre algumas máquinas. Daí assim, ó... Tá um lixo, né? Ele coloca o antes e o depois, parece assim que a máquina é outra. Então, assim, pouca gente sabe dessa informação que você deixou aqui, né? De 70%, um número bem alto. Ó, o Júnior tá aí. E ele faz questão de mostrar, sabe? Essa questão da limpeza, como ele faz e a importância. E daí, importante, as máquinas americanas e algumas europeias, austríacas, qual que é a diferença de construção física? Que hoje as máquinas chinesas são ótimas, tem máquina excelente. Sim. Mas, senhores, se você me perguntar para mim qual é a diferença de uma Miller e de uma chinesa, a parte eletrônica é blindada. Simples assim. Entendeu? Porque que tem várias características, entendeu? Então, a máquina eletrônica, ela é sensível até certo ponto, mas tem fabricante que cuida a tal ponto da fabricação da construção física do equipamento que ele isola toda a parte eletrônica do equipamento do túnel de vento. Então, até pode acontecer sujeira pra caramba no equipamento que não vai danificar. Essa, para mim, seria a principal vantagem dos equipamentos de ponta que a gente encontra aí no Brasil. Se você entrar dentro da minha empresa, você vai ver que a turma toda são ex-alunos meus, da época que eu era professor do Senai. E o que é bacana, e por que eu faço questão de trazer essa turma para perto de mim? Porque os caras já estão tá na raiz. Eu não preciso pedir para eles parar, organizar a oficina. E outra, chegou o final de semana ali, chegou no sábado, os caras já sabem que tem que dar uma parada e fazer uma geral em todas as máquinas. Então, dia de sábado lá na empresa, isso por quê? Porque a gente fazia isso em sala de aula. Toda semana a gente tinha um dia de limpeza de todas as máquinas. Então, assim, e outra, não somente isso, eles sabem o porquê eles têm que limpar a máquina, tá? Então, assim, esse tema é muito importante, tá? Cristiano, eu tenho uma última pergunta para a gente trabalhar aqui. A gente já está com 1 hora de live, né? A live tá muito boa, a turma aí realmente está comparecendo. Muita gente comentando. Mas deixa eu só fazer uma última pergunta, que é com relação ao dimensionamento do equipamento, tá? Como dimensionar bem uma máquina, né, sem ter prejuízo? É só comprar uma máquina de alta potência de uma marca muito conhecida e dar tudo certo? Qual a sua dica, né? Porque nem sempre, eu gosto de usar aquele exemplo da Ferrari. Não adianta nada eu comprar uma Ferrari para andar 20 km por hora, né? Então, assim, como a gente vai dimensionar uma máquina, né? Qual a sua dica? Para eletrodos é muito comentado já uma regra orientativa que a gente usa para eletrodo, né? Que é 30 ou 40 amperes para cada milímetro da alma do eletrodo. Então, da parte metálica. Sim. Então, se eu pegar um eletrodo então, de 4 milímetros, 4 vezes 40, então essa máquina ela deverá ser 160 amperes a 100% para a queima do eletrodo de 4 milímetros. Isso. Porém, existe aí um meio termo, e de poucos desconhecem, eu falo muito disso em aulas minhas, que é realmente a parte de aplicação. E às vezes a pessoa vai lá na loja comprar equipamento, ele fala assim, ó, não, me indicaram que eu tenho que soldar com 7018 325. Mas esse cara, ele tem um trator lá na casa dele que ele vai soldar uma vez por ano 7018 325. Ele vai soldar, sei lá, 5 eletrodos. Ou tal
talvez seja uma empresa que ela vai soldar o dia inteiro o eletrodo 325. Então, são situações totalmente diferentes. Eu peguei recentemente um amigo da H-Soldas, um projeto social que a gente desenvolve aqui no Sul, uma MIG de 280 amperes, e ela é 190 a 100%. E daí eu falei, eu vou soldar arame tubular, mas o cordão que eu tinha que dar era o cordão de 5 centímetros. Apenas dei para preencher uma faca lá. Então, para eletrodo, respondendo a sua pergunta, para eletrodo que eu utilizo é 30 ou 40 amperes para cada milímetro da alma do eletrodo. Esse 30, 40 amperes, ele vai variar também no dimensionamento e na própria regulagem de parâmetro, que é conforme a espessura da chapa, do tubo que eu vou estar soldando e a posição de soldagem. Isso para eletrodo. Para o processo MIG-MAG, o dimensionamento vai estar lá, o arame 08, ele vai estar lá com a corrente lá no máximo de 160 amperes, o 08, 160 amperes. O arame 1 milímetro vai chegar a 190, 1.2 a 250 e 1.6 a 275. Eu tenho todas essas tabelas, se alguém precisar, depois é só me pedir, mas também tem na internet isso aí, vocês podem ter de vários acessos, entendeu? Na própria caixa do arame, quando você vai comprar o arame, entendeu? Ele vem dizendo qual é a corrente, os parâmetros lá, o datasheet dele de utilização. Então, na própria caixa aí do arame. Porém, o processo TIG, que fica uma incógnita muito grande, né? Que o pessoal realmente não tem uma informação ou por não ter conhecimento técnico, não sabe, no processo TIG, como que eu dimensiono uma máquina para o processo TIG? Daí eu vou dizer, você vai precisar de uma empresa especializada que faça esse acompanhamento com você, ou você contrate um profissional que tem experiência para fazer esse dimensionamento no processo TIG. Porque o processo TIG vai depender da espessura do material, tipo de metal base, ok? E tempo de ar coberto. Tudo isso eu estou falando, senhores, em processos semiautomáticos. Quando eu passo para processo mecanizado, daí realmente o critério é pegar uma empresa especializada que entende processo mecanizado para você não se frustrar, ok? Eu já vi pessoas tentar mecanizar a parte de soldagem achando que é muito fácil. Ele tinha uma MIG de 350 e o tempo de ar coberto era 40 minutos. Ele queimou a máquina na primeira volta do tubo, entendeu? Então, quando é processo semiautomáticos ou manual, isso que nós estamos comentando, que é a mão do soldador na tocha, ok? Fica mais fácil para a gente se orientar. Então, é seguindo essas regras que eu acabei de mencionar aqui. O processo TIG, é bom você pegar uma indicação de uma empresa especializada ou de um profissional capacitado técnico que entenda um pouco do processo, porque vai ter algumas variações de corrente no metal base, tipo de metal base, posição de soldagem, vareta de adição e até do procedimento de soldagem executado. Tipo de depósito. Por exemplo, você que tem muita experiência em aplicações com alumínio, entendeu? Então, tem muita aplicação realmente que envolve até o metal base, tipo de metal base, tipo de corrente. Isso. Se é corrente alternada ou corrente contínua, o dimensionamento do equipamento muda completamente. Porque se eu estou soldando corrente contínua numa chapa de 6 milímetros, eu passei para corrente alternada, praticamente o dimensionamento é outro. Sim. Eu me lembro que eu fiz aqui no Sul, uma empresa chamada Marcegalha, uma aplicação onde a chapa era 0,6 e eu indiquei uma máquina de 700 amperes da Miller. Porém, por que eu indiquei essa máquina? Porque é a única máquina que ela chegava a 700 Hz de variação no AD/AC, porque precisava dessa variação. Mas o cliente, a chapa dele era muito fina e não precisava dessa máquina toda. Mas a máquina Miller, a Dynasty 200, a frequência do AC dela vai ter 250 ou 300. E a Dynasty 700, ela vai, eu acho que até 700 ou 730 de variação. E lá era um processo mecanizado e precisava aí dessa variação AD/AC para determinada aplicação no processo mecanizado. Então, quando é processo mecanizado, o correto é você procurar um especialista que esteja próximo de você para fazer todo esse acompanhamento técnico para que realmente não tenha nenhum equívoco, né? E para não comprar gato ensacado, como a gente fala aí, em português. Cristiano, deixa eu só fazer um negócio aqui que eu tô com medo do meu celular descarregar, cara. Ele tá aqui nas últimas, para não perder. Senão eu vou acabar perdendo essa live. Bem rapidinho, tá, pessoal? Ok. Mas essa dica da limpeza que eu falei para vocês, essa dica a de da limpeza, senhores, essa dica que eu falei para vocês, a de da limpeza, o próprio Júnior tá aqui, e eu acompanhei um dia que ele botou dentro nos stories deles, eu tenho acompanhado a Soldap, eu já tive a ideia na Soldap, eu não sei se o Júnior se lembra da minha pessoa, mas eu já conheci ele pessoalmente,
é uma das empresas especializadas aqui no Brasil, né, de manutenção e comercialização que envolve produtos no mundo da soldagem, fabricação mecânica e naval, que fazem um trabalho de excelência aí na parte de venda e comercialização de produtos da nossa área. Como os outros também que estão aqui também. Deixa eu só levantar um parêntese aqui, né? Abrir um parêntese. Com relação a essa questão do dimensionamento, né? Eu vejo que muita gente, existem profissionais que buscam a compra do equipamento, mas eles não pensam, na verdade, o que você vai trabalhar com material. Tipo assim, eu quero comprar uma máquina para soldar eletrodo revestido, beleza. Tem todo esse cálculo, como você mostrou aí. Mas aí eu preciso entender aonde eu estou entrando. Tipo assim, eu vou trabalhar com máquinas agrícolas, eu vou trabalhar com chapa fina, vou trabalhar com peças de até 1 polegada, enfim. Se você tem uma noção do tipo de serviço que você vai atender, isso acaba ajudando muito, né? Lucas, eu trabalho aqui com chapa até 6 milímetros, mas pode ser que um dia, né, eu receba um serviço esporadicamente, né, de chapas de 1 polegada. Tá, e aí quando você receber esse serviço de 1 polegada, você vai usar aquela máquina, né, que você tem, porque ela vai até 250, 300 amperes, mas ela não vai aguentar o pancão para essa peça. Então, assim, eu acho que o grande problema está na questão de você querer resolver o problema, né, com o que tem. Então, assim, a gente entender o limite da máquina é importante. Eu tenho esse serviço, mas se a máquina não me atender, eu não vou utilizar a minha máquina, que eu posso estar colocando ela em risco. Ou se eu tenho planos de trabalhar com esse tipo de peça, né, um material de maior espessura, eu vou precisar de mais corrente, já se preparar desde o início, né, para comprar uma máquina, né, melhor dimensionada para não ter esse problema. O Júnior colocou aí. Vindo de vocês é incrível, turma. Muito obrigado. É isso, Júnior. A gente só está falando a verdade. Mas é isso, Cristiano. Eu acho que, né, cara, foi uma baita aula aí. Muita informação você deixou aqui para a gente. Quando eu vi o tema que você queria abordar, eu disse, cara, tá faltando uma live realmente sobre esse assunto. E realmente ficou eu acho que isso aqui vai gerar vários outros conteúdos que a gente pode fazer. Eu gostaria de deixar um trabalho de casa para quem me perguntou sobre o fator de potência. Essa pessoa que falou sobre o fator de potência, existe uma resolução da ANEEL chamada 40456/2000, que é uma resolução que determina o fator de potência aqui no Brasil, tá? Então, eu não sei quem perguntou sobre o fator de potência, existe já uma resolução antiga da ANEEL, que fala sobre máquinas de solda também, que é a 456/2000, fala sobre o fator de potência, tá? Então, se essa pessoa puder ler lá, entendeu? É uma resolução da ANEEL que fala sobre fator de potência. Cristiano, o papo está muito bom, cara, mas acho que não somente você como eu, né, a turma toda aí, muita gente, o dia foi corrido, e começa a ficar cansativo uma live. Eu acho que eu até disse a você, Cristiano, normalmente minhas lives eu gosto de trabalhar 1 hora, que é um tempo bom para a gente discutir, conversar, aprender. E foi isso, cara. Eu acho que a gente tocou num assunto, deixou um baita aprendizado aí, né? Obrigado por ter topado o desafio. E queria que você deixasse uma mensagem final aí para a turma, né? Para a gente poder encerrar. Agradecer também a presença de todos que estiveram com a gente aqui até esse momento. A gente realmente entrou muita gente aí, muita gente que também deixou seus comentários e pôde agregar aí. A Pamela Santos colocou: parabéns, Cristiano e Lucas, ótima live, muito a agregar. Valeu, Pamela. Deixe sua mensagem, cara, para a gente encerrar aí nossa live. Tá. Encerrando aqui, hoje, diferente da minha época, que ninguém me pegou na mão e disse assim, me ensinou o caminho, muitas coisas na minha vida eu fiz por erro e acerto, né? Teve algumas pessoas que contribuíram, sim. O seu José Alpidio Ramos foi uma pessoa que muito contribuiu na minha vida, o grupo H Soldas. Mas eu li uma vez uma frase no livro do Jerry Champ que falava o seguinte: pessoas com hábito de leitura produzem 30% a mais que outras pessoas que não leem. Então, realmente, a gente fala muitas narrativas aqui no Brasil. Soldador realmente é uma carreira internacional. Você é soldador aqui no Brasil, é soldador aí na Argentina, Estados Unidos, e não muda. Se você fizer qualquer outra formação de canudo em sala de aula, como medicina nos Estados Unidos ou para cá, ou vice-versa, você tem que revalidar a prova aqui no Brasil, ou vice-versa em outro país. Soldador realmente no Brasil é soldador
aí em Portugal, na Espanha e vice-versa. Mas a necessidade, senhores, de realmente desenvolvimento de competência e de estudo, né? Então, eu volto, como eu disse anteriormente, se você quiser sentar em algumas cadeiras, em algumas empresas, realmente até ir ao mundo do empreendedorismo na área de soldagem, se faz necessário você desenvolver competência e estudar sobre isso, né? As melhores literaturas estão em inglês na área de soldagem. Existem vários doutores do Brasil de soldagem, a gente respeita, né? Mas eu até essa semana estou lendo as últimas edições da Weld Handbook. Então, para mim, as melhores literaturas de soldagem estão em inglês. Então, se você me perguntar assim, Cristiano, mas eu tenho dificuldade de falar inglês, cara, vai para o YouTube e faz aula no YouTube. O que você faz da meia-noite às 5 da manhã? Entendeu? Então, se faz necessário desenvolver competência, né? Estudar. Então, eu volto a dizer, como eu disse antes, que realmente o teu sonho torne um objetivo na sua vida de você realmente se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, que realmente você se profissionalizando, você consegue realmente abrir portas que você talvez não conseguiria. Sim, sim. Cara, é como você falou, não diferente de você, eu também, todo dia estou aprendendo alguma coisa, estou estudando, tenho estudado muito. Eu vou ser bem sincero, hoje eu estudo mais do que até na época que eu dava aula dentro do Senai. Porque, principalmente para a gente estar aqui, ó, fazendo o que a gente está fazendo. A gente tem que estar muito bem preparado e apesar da gente ter nosso conhecimento, mas nos força a buscar cada vez mais, né, trazer informações mais corretas e até, porque, cara, eu vou ser bem sincero. A gente, entendeu? Uma vez eu já disse isso até para um profissional da área, de cara, a gente ensina o que a gente aprende. Será que o que a gente aprende tá 100% correto? Então, assim, não somente, mas é um conhecimento que está sendo passado e que vale a pena. Porém, a gente tem que sempre buscar conhecimento para entender se de fato você está realmente na linha correta. Então, assim, eu me cobro muito, né? Então, cara, Lucas, para que Lucas aprender? Cristiano, para que Cristiano buscar mais conhecimento? A gente se cobra muito. É por isso que o conhecimento, tem gente que acha que não precisa mais aprender e o cara vai ficando para trás. Então, a gente não quer ficar para trás, a gente quer estar sempre, né, ali, batendo as nossas metas, buscando os nossos sonhos, e que não, eu acredito que o seu também não são sonhos pequenos, o meu também, eu não sonho baixo. E é isso, cara. Eu também queria terminar aqui só com uma frase, né, que é do Albert Einstein: uma pessoa inteligente resolve problemas, né? Já um sábio, ele evita. Então, cara, cada um sabe o que quer para a vida, né? Tem muita gente que realmente busca esse conhecimento, mas é limitado. Eu incentivo muita gente a estudar, né? Mas cada um sabe o que realmente busca. Não adianta demais você querer que o cara seja, por exemplo, um engenheiro, se ele quer ser realmente um ajudante, enfim, nada contra o ajudante, mas cada um busca o seu conhecimento de acordo com o que você quer para a sua vida. E essa questão dessa mensagem eu trouxe, que é justamente, por exemplo, tem muitos profissionais que buscam realmente, o cara é muito inteligente e ele é bom de resolver problemas, né? Mas o sábio, ele evita. Então, como você falou, o problema dos 70% das máquinas que quebra lá, porque uma falta de limpeza, o sábio, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar fazer a limpeza da máquina, fazer o que o Júnior faz lá. Na verdade, ele não vai deixar o Júnior fazer, não. Ele mesmo vai fazer a limpeza da sua máquina. Então, cara, é isso, né? A live foi super proveitosa, né? A gente trouxe um tema que muita gente perguntando aí, inclusive, vai ficar salva, terminou a live aqui, eu já vou subir ela, tá? E é isso, cara, agradeço a sua disponibilidade, agradeço a todos que participaram da live com a gente, né? Uma live de mais de 1 hora, mas que puro conhecimento. Pessoal, terminou a live, entre em contato, fala com o Cristiano, tira as dúvidas que realmente quiser, eu também estou disponível, tá? A live vai ficar salva, compartilha com os amigos, faz com que realmente essas informações que vocês acham que é importante para vocês também sirva para outros profissionais da área. Beleza? Cristiano, meu irmão, boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.